Este programa tem o apoio de... A propósito da exploração mineira nos concelhos de Gondomar, Penafiel e Paredes, o Novo Canal esteve à conversa com Agostinho Guedes, presidente do CDS-PP Penafiel, e ainda com o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa. Este é o destaque do Novo Notícias desta sexta-feira. Novo Notícias, com Mariana Nogueira. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao bloco informativo último desta semana aqui no Novo Canal. A propósito da exploração mineira nos concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel, o Novo Canal esteve à conversa com Agostinho Guedes, presidente do CDS-PP Penafiel, e ainda com o presidente da Câmara Municipal, Antonino de Sousa. O CDS-PP Penafiel associou-se ao CDS Gondomar e à distrital do CDS Porto contra a exploração mineira na Serra das Banjas, localizada nos concelhos de Gondomar, Penafiel e Paredes. As comissões políticas concelhias do CDS de Gondomar e de Penafiel, bem como a Comissão Política Distrital do CDS, consideram que a exploração destas minas colocará em causa um importante património romano e arqueológico de extrema relevância. Refira-se que foi publicado no dia 1 deste mês em Diário da República um aviso da Direção-Geral de Energia e Geologia referente à celebração de um contrato administrativo para a exploração mineira em mais de 1000 hectares da Serra das Banjas, localizada nos concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel. Agostinho Guedes, presidente da Conselhia do CDS-PP Penafiel, declarou ao Novo Canal que este aviso surpreendeu autarquias e concelhias. Para Agostinho Guedes, o governo avançou com uma decisão à revelia das populações que poderão vir a ser afetadas, sendo que não se sabe que tipo de estudos foram feitos, nomeadamente de impacto ambiental. Porque realmente estas concelhias foram apanhadas de surpresa com uma publicação no Diário da República sobre um aviso referente à celebração de um contrato administrativo para a exploração mineira na Serra da Banja e quer dizer, sem qualquer pedido de opinião às concelhias que por onde passam esse tipo de terrenos, tanto Penafiel como Paredes, como Gondomar, quer dizer, e acho que as concelhias, os municípios, deviam ter sido levados em conta sobre este aspecto. Portanto, quer dizer que as autarquias, nenhuma delas foi ouvida pelo governo antes desta decisão? Não, por aquilo que sei, e tenho quase a certeza, nenhuma autarquia foi ouvida sobre este aspecto. Nós fomos todos apanhados de surpresa, isto foi publicado no Diário da República no dia 1 de março, portanto no princípio deste mês, e não sabemos nada, simplesmente queremos saber o que é que se irá passar neste conjunto de terrenos que querem fazer a exploração. Queremos saber, em termos de se há algum estudo de impacto ambiental previsto para este tipo de extração, porque estamos a falar em áreas muito grandes, estamos a falar em serras que são muito bonitas, que atraem muito turismo naquela zona e que eventualmente vão danificar a zona, a zona envolvente irá ficar mais danificada do que já está, porque eventualmente lá já houve explorações e também já existem lá ramos danificados, mas queremos saber ao certo o que é que se irá passar. Agostinho Guedes refere alguns dos muitos prejuízos que esta exploração mineira poderá originar. Para além do património natural e arqueológico, o presidente da Conselhia do CDS-PP refere ainda à proteção das colónias de morcegos que nidificam nos poços das minas romanas e cuja conservação é imposta pela Diretiva Aves e Habitats da União Europeia. Sim, aquilo fala, lá existe um importante património romano e arqueológico, fala também da proteção das colónias dos morcegos que ficam nos poços das minas romanas há séculos, que aliás que é imposta uma diretiva da União Europeia transportada para a legislação nacional. Para além disso, existe também para salvaguardar qualquer tipo de poluição e contaminação de vários lençóis freáticos, que podem lá
acontecer, e também é preciso saber porquê. Porque existe lá também uma rede de vários percursos pedestres que fazem parte do Parque das Serras do Porto, que representa um investimento de 230 mil euros, cuja a obra está prevista a ficar concluída na primavera deste ano. Portanto, o que nós queremos saber é, acima de tudo, que tipo de estudos de impacto ambiental é que existe para aquela zona e, principalmente, que todos os municípios sejam ouvidos sobre este caso, porque nenhum desses municípios foi ouvido. Entretanto, houve já municípios que emitiram comunicados que estão totalmente contra este processo, inclusive a Câmara de Penafiel, a Câmara de Gondomar, e, portanto, nós queremos saber o que é que se vai passar, como se vai passar e que tipo de estudos é que há para esta zona. O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel prestou declarações sobre o tema na aldeia de Quintandona, a cerca de meia dezena de quilómetros da Serra das Banjas, uma localidade sujeita a sofrer consequências ambientais e económicas com esta exploração. Antonino de Sousa, apanhado de surpresa por este aviso, manifesta desde já a total oposição à possibilidade de celebração deste contrato para a exploração mineira na Serra das Banjas. Sim, no passado dia 1 de março foi publicado o aviso com essa intenção do Governo de concessionar a exploração mineira de uma área muito significativa do nosso território, mas envolvendo também território dos municípios vizinhos de Gondomar e de Paredes, uma área de mais de 1000 hectares, de uma das áreas mais, não ia dizer bonitas, porque nós felizmente temos no concelho de Penafiel muitos e belos recantos, mas uma das áreas em que o património natural tem sido mais preservado e mais valorizado, e valorizado até do ponto de vista também da atividade económica. E, portanto, com o conhecimento que tivemos dessa publicação, porque não tivemos outro, não houve da parte nem da Direção-Geral, nem da Secretaria de Estado, nem do Ministério do Ambiente, nenhuma preocupação em ouvir previamente os municípios. Nós tivemos conhecimento exatamente no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias em que teve conhecimento o conjunto da população, com a publicação do aviso, mas ficamos, obviamente, surpreendidos e, de imediato, assumimos publicamente que havia uma total oposição da parte do município de Penafiel a que essa intenção viesse a concretizar-se. Mas a Câmara de Penafiel já teve alguma informação por parte do Governo sobre este assunto? Ou seja, já averiguou da existência ou não de alguns estudos, designadamente impacto ambiental? Tem alguma informação sobre isso? Não, a única coisa que existe neste momento é o aviso que foi publicado com essa intenção. E neste momento está a decorrer a consulta pública que se prolonga por um período de 30 dias. Os municípios, como eu disse, assumiram, o de Penafiel e os demais municípios envolvidos assumiram desde logo uma posição comum de tudo fazerem para que esta intenção do Governo se não venha a concretizar, e neste momento estamos a preparar de forma articulada a posição que vamos depois manifestar nessa consulta pública. Para o Presidente da Câmara Penafidelense está em causa a salvaguarda do património natural e a proteção das populações que poderão vir a ser afetadas por esta exploração mineira. O autarca teme que daqui resulte um passivo ambiental para as populações. Aqui o que está em causa é, sobretudo, a salvaguarda deste património natural. Nós temos aqui uma paisagem que é, de facto, excepcional. Não é por acaso que tem havido aqui um conjunto de projetos de investimentos muito significativos. Aqui no local onde nos encontramos, por exemplo, esta aldeia de Quintandona, que foi recuperada e que é hoje um ponto de referência, não apenas no concelho, mas até no norte do país, de um belíssimo projeto de recuperação de uma aldeia histórica, mas temos muitos outros projetos de percursos pedestres, de recuperação de património, de moinhos. Temos uma fauna e uma flora que são quase exclusivas aqui neste território do Distrito do Porto, que são quase exclusivas aqui nesta serra. E, portanto, tudo faremos para que a intenção do Governo se não concretize. De resto, nós temos um histórico que nos recomenda também adotarmos essa posição, porque aqui
nas freguesias de Rio Mau e de Sebolido, por exemplo. Aconteceu em tempos idos uma exploração de pedreiras de xisto, e a verdade é que quando se esgotou o filão do xisto, a empresa foi simplesmente à sua vida, o Estado, entretanto, tinha arrecadado os impostos que lhe cabiam, e quem ficou com o passivo ambiental foram precisamente estas nossas comunidades. E, portanto, sabemos que aquilo que iria acontecer se esta intenção viesse a concretizar-se era exatamente o mesmo. A empresa privada ia levar os lucros da exploração, o Estado ia receber as rendas da concessão e os impostos relativos aos lucros da empresa, e aqui o território ficaria, mais uma vez, com o passivo ambiental para resolver. Agostinho Guedes, do CDS-PP Penafiel, e Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, a manifestarem-se contra a exploração mineira na Serra das Banjas. O aviso da celebração de um contrato administrativo para a exploração mineira naquela serra, localizada nos concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel, foi publicado em Diário da República no dia 1 deste mês. Autarcas e forças políticas foram surpreendidos, ninguém foi ouvido sobre a matéria, agora unem-se esforços para aprofundar os fundamentos de tal decisão. Foi na noite desta quinta-feira que o Governo apresentou o plano de desconfinamento. O primeiro-ministro, António Costa, admite que a reabertura terá de ser cautelosa e a conta-gotas. O primeiro-ministro António Costa referiu ontem à noite em conferência de imprensa para a apresentação do plano de desconfinamento que a reabertura terá de ser feita de forma cautelosa, com segurança e a conta-gotas. O esforço extraordinário de todas as portuguesas e de todos os portugueses ao longo destes 2 meses permitiu-nos chegar hoje, como previsto, ao momento em que, com segurança, podemos falar do plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa. É um plano que prevê uma reabertura a conta-gotas. As duas perguntas que, obviamente, os portugueses colocam é, em primeiro lugar, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura? E a segunda é, porquê é que a reabertura tem de ser tão cautelosa? Quanto à primeira pergunta, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura, os dados são muito claros. Nós estamos hoje, felizmente, já abaixo do número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, claramente abaixo da linha de risco que todos os especialistas consensualizaram como a aceitável. Porquê é que temos que o fazer com toda a cautela? Porque se hoje estamos muito melhor do que estávamos há 2 semanas atrás, continuamos ainda a estar numa situação pior do que aquela que estávamos a 11 de setembro, quando decretámos o primeiro estado de contingência, e a 4 de maio do ano passado, quando iniciámos o primeiro desconfinamento. Por isso, podemos começar a abrir com segurança, mas essa abertura tem que ser uma abertura prudente, cautelosa, gradual, como eu disse, a conta-gotas. O chefe do governo realçou o esforço efetuado pelos portugueses nos últimos meses, salientando que o país está melhor. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa desenvolve um projeto piloto em Baião, direcionado a crianças e adolescentes. O município de Baião vai integrar um projeto piloto do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa na área da saúde mental, direcionado a crianças e adolescentes. Segundo o Serviço Nacional de Saúde, o projeto é consequência de uma parceria entre o Centro Hospitalar e o município e consubstancia a criação de uma equipa multidisciplinar com colaboradores da Unidade Hospitalar de Psiquiatria na área de infância e adolescência, além de enfermeiros, psicólogos e terapeutas. Ao abrigo deste projeto, os profissionais irão deslocar-se a Baião para, in loco, realizar consultas, sessões terapêuticas e reuniões para acompanhamento de crianças e de jovens em diferentes contextos. A Associação de Doentes lança uma petição para o acesso generalizado aos testes rápidos de antigênio.
A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal acaba de lançar uma petição pelo acesso generalizado aos testes rápidos de antigênio para a população portuguesa como estratégia de controlo da pandemia de Covid-19. A petição conta com o apoio de várias associações de cidadãos com doença e outras individualidades de relevo na área da saúde, incluindo autarcas. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal refere que esta petição sugere a implementação de duas medidas: a venda sem prescrição médica obrigatória dos testes rápidos de antigênio para o SARS-CoV-2, preferencialmente os de saliva, e a oferta semanal de um teste rápido de antigênio por pessoa, através do centro de saúde, da junta de freguesia ou de organizações de base comunitária. José Manuel Boavida, presidente desta associação, explica que estes testes são um complemento necessário para a implementação de uma estratégia nacional eficaz de combate à pandemia de Covid-19, permitindo um desconfinamento mais seguro, sustentando que os testes rápidos de antigênio, ao contrário dos laboratoriais, dão resultados em minutos, são de fácil utilização e têm um custo 12 a 20 vezes inferior. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Damos tempo e espaço agora neste bloco informativo para vermos como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 15 vítimas mortais e mais 577 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.650 óbitos e 813.152 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 3 residiam na região norte do país, 2 no centro, 8 na zona de Lisboa e Volta do Tejo e, finalmente, 2 no Algarve. O Governo aprova a reativação do apoio extraordinário à redução da atividade económica e alarga o layoff simplificado. O Governo aprovou esta quinta-feira, no âmbito do Conselho de Ministros, a reativação do apoio extraordinário à redução da atividade económica e alargou o layoff simplificado a empresas. De acordo com o Decreto-Lei, foi reativado este apoio à redução da atividade económica de trabalhador independente, empresário em nome individual ou membro de órgão estatutário dos setores do turismo, cultura, eventos e espetáculos, cuja atividade, não estando suspensa ou encerrada, está ainda assim em situação de comprovada paragem total da sua atividade ou da atividade do respectivo setor. O Governo determinou também o alargamento do layoff simplificado a empresas cuja atividade, não estando suspensa ou encerrada, foi significativamente afetada pela interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas, e ainda aos sócios gerentes, assim como o prolongamento de apoio extraordinário à retoma progressiva até 30 de setembro deste ano, estabelecendo um regime especial de isenção e redução contributivas para empresas dos setores do turismo e da cultura. As celebrações da Eucaristia, com presença da Assembleia, serão retomadas já na próxima segunda-feira. As celebrações da Eucaristia, com a presença da Assembleia, serão retomadas a partir de segunda-feira. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, em comunicado, esclarece que a decisão foi assumida tendo em conta as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio de 2020, em consonância com as normas das autoridades de saúde. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa avança que, nesta fase, evitar-se-ão procissões e outras expressões de piedade popular, como as visitas pascais e a saída simbólica de cruzes, de modo a evitar riscos para a saúde pública. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Ricardo Sousa é o candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Paredes às eleições autárquicas, agendadas para este ano.
Em comunicado enviado ao Novo Canal, a Comissão Política Conselhia destaca que Ricardo Sousa é o presidente que Paredes precisa para colocar o Conselho como referência entre as autarquias do interior do Distrito do Porto. A Comissão Política do PSD Paredes reforça que a estrutura social-democrata, consciente das árduas tarefas que se avizinham para retirar o Conselho do marasmo em que vive, direcionando o Conselho para o século XXI, escolheu Ricardo Sousa para apresentar todos os condimentos necessários para desenvolver e devolver aos paredenses a qualidade de vida a que têm direito. Ainda de acordo com a estrutura conselhia, trata-se de um candidato profundamente identificado com o Conselho de Paredes, que o conhece como poucos e que valoriza tudo o que esta terra tem de melhor, ou seja, a sua gente. O Partido Socialista de Lousada confirma Pedro Machado para encabeçar a lista à Câmara Municipal. A Comissão Política Conselhia do PS Lousada, reunida esta quinta-feira, aprovou por unanimidade e aclamação o nome de Pedro Machado, atual Presidente da Câmara Municipal de Lousada, para encabeçar a lista do PS à autarquia. A Comissão Política Conselhia do PS Lousada, reunida esta quinta-feira, aprovou por unanimidade e aclamação o nome de Pedro Machado, atual Presidente da Câmara Municipal de Lousada, para encabeçar a lista do PS à autarquia. A Comissão Política Conselhia Socialista realça que todos os elementos da Comissão Política reconhecem o excelente trabalho levado a cabo por Pedro Machado, nomeadamente num período crítico a nível internacional como é o que vivemos, sendo a escolha natural para se submeter a sufrágio nas próximas eleições autárquicas. Passos de Ferreira é o primeiro município português a instalar desfibriladores em todas as escolas básicas e secundárias. Passos de Ferreira é o primeiro município português a instalar desfibriladores em todas as escolas básicas e secundárias em recintos desportivos e edifício camarário. A autarquia passense esclarece que ao todo serão 26 aparelhos eletrónicos portáteis e com bateria, próprios para serem utilizados por operadores não especializados que se aplicam no tórax da pessoa com fibrilação cardíaca. O município avança que, ao mesmo tempo, dando cumprimento às normas legais vigentes, nomeadamente exigidas pelo INEM, a colocação de desfibriladores implica ações de formação. O município esclarece que, nesse sentido, vai proceder à formação de dezenas de colaboradores das várias instituições e clubes, habilitando-os a manusear este tipo de equipamento, de modo a que a ação de socorro seja imediata em situações de urgência. Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado que nós estamos já de volta. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um apoio de 65 milhões de euros para o setor desportivo. Segundo o Gabinete do Ministro da Educação, foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros que autoriza o lançamento do Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, fundo dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e que é direcionado aos clubes desportivos constituídos como associações sem fins lucrativos. O fundo prevê a atribuição de um montante de 35 milhões de euros, concretizado em 3 medidas. A medida Reativar Desporto, que irá disponibilizar um montante de 30 milhões de euros a fundo perdido para apoio direto a clubes desportivos no processo de retoma da atividade desportiva federada. Um reforço da edição do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas de 2021, de 5 milhões de euros, representando uma dotação adicional de 3 milhões de euros, e o reforço do montante disponível para a tranche destinada exclusivamente a clubes desportivos na edição do Programa Nacional de Desporto para Todos de 2021, em 3 milhões de euros, representando assim uma dotação adicional de 2 milhões de euros, que irá permitir dar condições aos clubes para desenvolverem atividades desportivas para a população, presenciais ou à distância, ajustadas ao contexto da pandemia. A Biblioteca Municipal de Castelo Paiva está agora a adotar um sistema takeaway.
A Câmara de Castelo de Paiva adotou um sistema que permite que os utentes possam continuar a usufruir dos serviços disponibilizados pela Biblioteca Municipal. A autarquia esclarece que, apesar dos espaços físicos da Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva estarem encerrados ao público, os leitores e utilizadores podem usufruir do serviço de empréstimo domiciliário de livros, de CDs ou DVDs em regime de takeaway, sustentando que estar a viver este longo período de confinamento obrigatório não tem que significar ficar privado da leitura de livros. O município destaca que os leitores podem solicitar as obras literárias via telefone ou por e-mail, sendo que tudo será devidamente higienizado e entregue ao leitor, cumprindo as regras do necessário distanciamento social. Plantar lousada no seu quintal, uma iniciativa da Câmara Municipal que termina já no próximo dia 20 de março. A atividade Plantar Lousada no seu quintal, uma iniciativa da Câmara de Lousada, termina já no próximo dia 20 com o apoio da Associação BioLiving. A autarquia esclarece que continua a oferecer árvores a quem mostrar interesse, realçando que o projeto Plantar Lousada iniciou com o objetivo de plantar 10.000 árvores até 2018 e o propósito de melhorar a qualidade ambiental no concelho e a qualidade de vida dos municípios. O município avança que entre 2016 e 2020 foram já plantadas mais de 50.000 árvores, na sua grande maioria autóctones, com o apoio de mais de 5.700 voluntários e cerca de 70 entidades locais e nacionais, que contribuíram com mais de 12.000 horas de trabalho solidário. A Câmara Municipal reforça que, com o Plantar Lousada no seu quintal, as plantações têm sido significativas, sendo o objetivo do Executivo Municipal continuar a disponibilizar árvores a todos os municípios que queiram beneficiar o seu quintal ou propriedade, até um total máximo de 20.000 árvores. Para terminar este bloco informativo, vamos ver agora as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 13 de março, é de chuva ou aguaceiros fracos com temperaturas máximas de 15 graus e mínimas de 4 graus. Probabilidade de chuva de 57% e o vento estará fraco. Já domingo, dia 14 de março, céu parcialmente nublado, com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 6 graus. Probabilidade de chuva de 0% e o vento estará igualmente fraco. E é com a meteorologia que chegamos ao fim do último bloco informativo desta semana. Já a seguir pode ver o Data Vénia com Paulo Ferrinho e ficar ligado ao Novo Canal durante o próximo fim de semana, porque temos muitas novidades para lhe apresentar, inclusive o novo programa do Novo Canal para o pôr a mexer, Move It, uma ótima sugestão para continuar na nossa companhia. Eu regresso para a semana às 19h30. Tenha uma boa noite. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.